Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tem Inside e do portal Saúde Digital News. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês nessa primeira edição do 5G Saúde Conectada, um evento que foi criado para discutir como a conectividade, principalmente agora com o advento do 5G, vai proporcionar um avanço no uso de soluções conectadas para atendimento de pacientes, para o desenvolvimento da saúde de modo geral. Antes de começar também, eu gostaria de fazer um aviso que na plataforma vocês têm um formulário para enviar a pergunta para os nossos painelistas. Então, assim que começar o evento, vocês já podem enviar as perguntas para os painelistas. No caso daqui, nossa primeira palestra especial, obviamente, então, a pergunta seria endereçada a ela, mas os demais vocês podem indicar qual dos participantes do painel vocês pretendem fazer as perguntas. Também quero convidá-los a visitar o stand dos nossos patrocinadores, o stand também do Saúde Digital News, onde nós estaremos promovendo ao final do evento amanhã sorteios para ingresso para o nosso evento presencial que vai acontecer em junho, que é o Fórum de Saúde Digital. Então, convido a visitar o stand dos nossos patrocinadores aqui na plataforma. Bom, também eu vou declinar aqui de descrever o currículo dos nossos painelistas para a gente ganhar tempo. Então, para dar início ao nosso evento, eu gostaria de convidar a Luciana Portillo, que é coordenadora de pesquisa de TIC na saúde do CETIC BR. Então, a Luciana vai compartilhar conosco os resultados da última pesquisa e falar um pouco do trabalho que eles desenvolvem lá no CETIC em relação à saúde digital. Por favor, Luciana. Oi, bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer ao Claudinei pelo convite para participar aqui desse evento, né, e a gente discutir mais ainda o 5G e a saúde digital. Eu vou começar, então, a apresentação da TIC Saúde, que é uma pesquisa que a gente realiza aqui no CETIC. Só que antes de entrar diretamente na pesquisa, eu vou apresentar o CETIC, né, o que a gente faz aqui. CETIC é a abreviação para Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Aqui neste centro, a gente tem como missão produzir dados estatísticos e análises, né, e policy briefs e todo tipo de material sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação na sociedade. Então, uma das missões é a produção de dados estatísticos, dados primários, né? Esses dados que a gente produz são abertos, estão disponíveis no site do CETIC. A gente também desenvolve estudos qualitativos aqui sobre algumas áreas, depois vou falar um pouquinho. A gente também tem uma área que é de capacitação em metodologia de pesquisa e de produção de estatísticas sobre as TICs, sobre o uso, a adoção e uso das TICs. A gente também tem um laboratório de ideias e de inovação metodológica, né? Principalmente na época que a gente teve da pandemia, a gente teve que pensar outras maneiras de coletar dados e de fazer pesquisa, então esse laboratório surgiu neste momento e continua. E também a gente faz diversos documentos sobre análise de impactos socioeconômicos das TICs, recomendações políticas, enfim. O CETIC, só para explicar também, o CETIC é um centro regional que é um departamento do NIC.br, que é o núcleo, né, de informação e coordenação do .br. O NIC.br ele é ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, né? Então, o Comitê Gestor da Internet ele é tripartite, ele é composto por representantes do governo, da sociedade civil e do setor empresarial. Então, esse setor, esse comitê, ele discute as questões da internet, como marco legal, questões de regulação e tudo isso, e o NIC.br é o responsável pelo registro, né, .br, todos os sites que são .br, eles estão registrados no NIC, e é a entidade jurídica que consegue organizar as determinações e as recomendações do CGI. Então, aqui no NIC, a gente acha que alguns, não sei se todos, mas talvez alguns de vocês já conheçam,
Então, a gente tem diversos departamentos, desde partes mais de infraestrutura, de internet, até os departamentos que fazem pesquisa, e o CETIC é um desses. Além disso, a gente também foi reconhecido como um centro Unesco, categoria 2. O que isso significa? Significa que nós somos um centro de pesquisa referência, de pesquisa na área de TIC, né, que é referência para os países da América Latina, do Caribe e para os países de língua portuguesa, né, oficial da África. Então, por exemplo, nessa área de capacitação, a pesquisa TIC Saúde, ela é uma pesquisa que tem segue uma metodologia internacional. Então, a gente, por exemplo, está em contato com alguns países que estão querendo também fazer essa pesquisa nesses outros países da América Latina. Então, a gente vai lá e capacita, e explica a metodologia. Então, tem toda essa área que o CETIC também abrange. Aqui são alguns estudos que a gente produz. Então, o CETIC faz pesquisa não só na área da saúde, mas também sobre o uso das TICs em domicílios, na educação. Na educação, então, entrevista tanto diretores, professores, coordenadores pedagógicos e os alunos. Tem com empresas também, governo eletrônico, com crianças, uso que crianças fazem na internet, crianças e adolescentes, né, fazem na internet. Tem cultura, tem a TIC Provedores também. Então, essas que vocês estão vendo aqui na esquerda do monitor, são as pesquisas que a gente faz. Algumas são anuais, como a TIC Saúde, outras são bianuais, né, a cada 2 anos. Além disso, a gente também produz esses estudos setoriais. Então, aí não tem uma produção de dados estatísticos, mas a ideia é desenvolver um debate, trazer um debate acerca de alguns temas, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, transformação digital nos sistemas de saúde, também tem um de IA na saúde, tem tecnologias digitais na educação, tem, então, vários setores. Então, acho que talvez alguns temas aqui também podem interessar vocês. Esse ano, por exemplo, a gente está desenvolvendo um dos estudos setoriais. A gente vai desenvolver um estudo qualitativo sobre IA, inteligência artificial na saúde, mas vai ser ao longo do ano, depois, mais para o final do ano, daí a gente vai fazer o lançamento, mas a ideia é tentar mapear o que está acontecendo. Bom, mapear não, porque mapear, você mapeia hoje, amanhã já é outra coisa, mas é entender para onde está indo a IA aqui no Brasil, né, no setor da saúde, entender quais as barreiras, quais as dificuldades, os desafios. E também a gente produz policy briefings e relatórios regionais. Então, aqui também tem esse que está destacado, uma edição da Saúde Digital. Ele explica bastante da metodologia que a gente usa na pesquisa TIC Saúde, e é um material que a gente usa bastante nessas capacitações de metodologia que a gente faz. Em geral, nossas publicações são em português e inglês, a TIC Saúde é bilíngue, né? Também esse de medição é em inglês, português e espanhol. A gente tenta também fazer isso para divulgar o nosso trabalho. Aqui é um outro trabalho também para quem está mais interessado na parte de medição de saúde digital. O CETIC e a OMS, a Oficina da Europa, a gente desenvolveu e lançou no final do ano passado esse relatório, que ele abrange, a ideia é mostrar diversos esforços de monitoramento da saúde digital por organizações internacionais, por regiões também, e a gente selecionou 8 países, incluindo a experiência do Brasil, para colocar neste relatório sobre medição da saúde digital. Então, a ideia é pegar os principais indicadores, principais dimensões que cada país, que cada região está medindo, e o que eles pretendem também é depois ver se dá para a gente ter uma comparabilidade internacional, o que seria interessante para ter que tipos de indicadores seria interessante ser comparáveis entre os países, para ver como os países estão avançando nesse tema da saúde digital. E aqui também é uma publicação que talvez interesse vocês também, que é sobre o tema da privacidade e proteção de dados pessoais, né? Nessa publicação, a gente fez um apanhado de vários indicadores das pesquisas TIC que a gente tem. Então, tem sobre
privacidade sobre com usuários de internet, também tem empresas, e aí na parte de organizações públicas a gente pegou tanto os órgãos públicos, governos, né, federal, estadual e prefeituras, tem os estabelecimentos públicos de saúde e também as escolas públicas de educação básica. Agora entrando, então, mais diretamente, né, nos resultados da pesquisa TIC Saúde, bom, os objetivos da pesquisa primeiro, né? A pesquisa tem 2 objetivos. O primeiro é mapear a infraestrutura TIC nos estabelecimentos de saúde brasileiros, né? Então, a gente busca com isso tanto identificar a infraestrutura de TIC disponível nos estabelecimentos de saúde e também investigar a disponibilidade de sistemas e aplicações baseadas em TIC. O segundo objetivo aí é voltado para os profissionais da saúde. E aí os 2 objetivos que a gente tem dentro desse secundário são investigar o uso de TIC pelos profissionais, e aqui a gente investiga, entrevista médicos e enfermeiros, não são todos, porque infelizmente a gente não consegue abranger todos, mas a gente foca então nos médicos e enfermeiros. E também compreender as motivações e as barreiras que eles têm para adotar e para usar as TICs na rotina de trabalho deles, né? Então, com isso, a gente consegue mapear tanto a parte dos estabelecimentos, desde infraestrutura, depois vocês vão ver aqui nos indicadores, mas a gente vai desde a infraestrutura básica, que é se tem computador, se tem internet, se tem sistema eletrônico, prontuário, até se faz uso de IA, de robótica. Então, a gente vai avançando, né, nisso, nas perguntas, e com os profissionais também, se eles usam, qual a frequência de uso que eles têm, o que eles acham, como eles avaliam isso. Bom, a pesquisa, aqui um pouquinho da metodologia da pesquisa. A população-alvo, então, são os estabelecimentos de saúde do Brasil todo. Nossa amostra é uma pesquisa amostral. A amostra, então, ela é dividida para abranger todo o Brasil. Então, os resultados que a gente tem, eles são depois estatisticamente ponderados e tudo. A gente tem uma equipe de estatísticos aqui que faz essa parte. E esses resultados, então, são referentes ao Brasil todo. A gente coleta os dados, as entrevistas são feitas tanto por telefone quanto por um questionário web, que é enviado para os respondentes, né? O público-alvo de quem responde à pesquisa, a gente sempre busca, primeiro, os diretores ou responsáveis pelo departamento de TI dos estabelecimentos de saúde. Caso esse estabelecimento de saúde não tenha um departamento de TI, a gente busca falar com a melhor pessoa que pode dar esse tipo de informação, que geralmente daí é o responsável administrativo ou alguém que às vezes, mesmo não tendo um departamento de TI, tem alguém responsável por essa área. A gente usa como base o cadastro do CNES, né, que corresponde, da nossa pesquisa, corresponde a 120 mil estabelecimentos de saúde. Então, a gente pega desde as UBSs até os hospitais grandes de referência. A gente não considera, por exemplo, nas UBSs, a gente não considera as unidades que são fluviais, que são móveis, e a gente também não considera na pesquisa consultórios clínicos individuais, né? Então, os médicos que têm consultórios individuais e clínicos não está dentro da nossa pesquisa, tá? A partir de clínicas maiores, de especialistas que tenham vários, aí sim entra. A amostra, e aqui tem então também as amostras da pesquisa. Em 2021, a gente entrevistou, então, 2.127 gestores dos estabelecimentos de saúde, né? E e 1.942 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros. Agora eu vou entrar, então, finalmente, nos indicadores aqui, né? Primeiro eu vou falar nessa parte de infraestrutura, gestão e registro eletrônico.
Aqui, então, a gente tem os dados do uso de computador e internet, né? Porque a gente busca primeiro entender, assim, existe uma infraestrutura básica nos estabelecimentos de saúde, onde precisa, onde ainda não tem, porque isso é muito importante. Além da gente investigar o que estão usando, é assim, quem não está usando, né? E onde precisa melhorar. Então, a gente vê que teve uma evolução nos últimos anos, tem melhorado bastante, e quase, a gente pode falar que é quase todos, enfim, com algumas exceções, principalmente aqui na região norte, que tem uma diferença no uso de internet, né, de 92% dos estabelecimentos de saúde na região norte têm acesso à internet, 97% tem computador, mas nas demais regiões o uso de computador e de internet está acima de 90%. Então, isso é um número bem importante. Ainda tem alguns aí que precisam, não têm acesso, mas pelo menos já tem o mínimo necessário, né? A gente não mede também a qualidade disso, a gente não pergunta se é de há quantos anos tem e tal, mas a gente sabe se tem ou não, e isso já é um indicador bem importante. Tem aqui um pouco uma diferença entre público e privado, 97% dos públicos têm acesso a computador e internet, e praticamente 100% dos privados. E aqui do lado, neste gráfico, tem a evolução das UBSs também, né? Então, a gente vê que em 2017, 73% das UBSs tinham acesso à internet, 88% tinha computador. Isso veio melhorando ao longo dos últimos anos, e a gente vê até aqui que por conta da pandemia, né, a gente vê um salto aqui em 2019 e 2021. Importante, eu acabei esquecendo de falar, mas em 2020 a gente não conseguiu fazer a pesquisa por conta da pandemia, não tinha como ficar daí ligando nos estabelecimentos para fazer entrevista, né? Era um ano realmente complicado. Então, né, na série histórica da pesquisa 2020 a gente não tem resultados. Mas a pesquisa é anual e acontece desde 2013. Então, a gente já está começando, neste ano, na 10ª onda da pesquisa, né? Coletando os dados da 10ª onda. Então, aqui eu estou mostrando desde 2017, mas a gente tem dados desde 2013 até 2022, para quem quiser depois consultar no site. Bom, mas voltando então para as UBSs, a gente vê aqui uma evolução e principalmente esse salto aqui de 2019 para 2021. E a gente estima, então, que 1.300 UBSs no Brasil ainda não possuem computador e internet, né? Algumas também não têm telefone, por exemplo. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de conseguir entrar em contato, porque também não tem telefone, então também não vai ter internet. Mas é importante mapear isso, onde está e onde não está, né? Sobre governança e gestão da internet, a gente vê que cerca de 30% dos estabelecimentos de saúde têm departamento de TI. Isso varia principalmente entre público e privado, mas também entre os tipos de estabelecimentos de saúde. Então, entre os tipos de estabelecimento, a gente divide os estabelecimentos de saúde como nos estratos, né, que a gente tem para resultado as UBSs, e aí a gente classifica os demais por tamanho dos estabelecimentos de acordo com a quantidade de leitos que eles têm. Então, a gente tem aqui os estabelecimentos sem internação, né? A gente tem daí os estabelecimentos com internação até 50 leitos, que são aqueles de tamanho médio, e depois tem os maiores, os hospitais maiores, que são os estabelecimentos com internação e mais de 50 leitos. E a gente também investiga os estabelecimentos de serviço de apoio à diagnose e terapia. A gente vê, então, aqui que nos estabelecimentos de saúde com departamento de TI tem uma diferença bem considerável entre os sem internação, que são estabelecimentos menores e que, dependendo do tipo de serviço, enfim, acaba não tendo um departamento de TI mesmo, por conta do próprio tipo, né, por ser muito pequeno, mas nos hospitais maiores, com mais de 50 leitos de internação, 84% deles possuem departamento de TI. E aqui também uma diferença entre os públicos e os privados, né? Público 19% e privado 40%. Um outro ponto que a gente analisa e que tem muito sido discutido
nessa questão de desenvolvimento, de aplicações, de adoção de aplicações também, é a questão de equipes multissetoriais, né, de multiformações. Então, um dos indicadores que a gente tem é se no estabelecimento de TI, no departamento de TI, existem pessoas com formação, com algum tipo de formação na área da saúde. A gente vê que 20%, era 20% em 2021, passou para 24%, né, dos estabelecimentos de saúde em 22, e aí tem mais pessoas com formação na área da saúde em TI nos estabelecimentos públicos do que nos privados, né? E aqui também tem algumas diferenças em relação aos tipos de estabelecimentos. Um outro ponto que a gente investiga é sobre a segurança da informação também, a questão da proteção dos dados. A gente tem indicador também sobre os tipos de ferramentas que usam, que aqui eu não trouxe porque senão ia ficar muito, a gente tem muitos indicadores, aí ia ficar muito grande a apresentação, mas quem tiver interesse também, a gente pesquisa, investiga se usa antivírus, firewall, certificado digital, duplo fator de proteção, enfim, são várias ferramentas que a gente pergunta. Mas dentro da questão mais de gestão aqui, a gente pergunta se eles têm algum documento que define a segurança da informação. E aí a gente vê que 39% dos estabelecimentos de saúde, dos gestores, né, dos estabelecimentos, informaram que tem algum tipo de documento que determina a política de segurança da informação daquele estabelecimento. E aí a gente vê também uma diferença bem considerável entre os públicos e os privados. Então, 25% dos públicos têm uma política definida sobre isso e 51% dos privados. E a gente, em 2021, passou a investigar também alguns itens correspondentes à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Para investigar assim, como que os estabelecimentos de saúde estão caminhando para cumprir as determinações e as recomendações da lei, da LGPD. Então, a gente vê que um dado interessante é que nem metade, nenhum dos itens que a gente investigou não chegou à metade dos estabelecimentos de saúde que adotaram essas recomendações da lei. A gente vê que em alguns teve melhora, né? Então, por exemplo, aqui, realização de campanha de conscientização interna sobre a LGPD. Então, de 2021, aqui as barrinhas indicam o total dos estabelecimentos e a comparação entre os anos, né? Então, no total, 2021 tinha que ser com um pouco menos de... tinha 35%, aqui em 2022 passou para 40%. E as bolinhas representam o público e privado. A gente vê, então, que o público sempre está bem abaixo do privado, né? Todo aqui, em todos. O privado é a bolinha laranja que está maior. Aqui, em alguns, estava um pouco mais próximo, mas já começou a distanciar. Então, os públicos ficaram bem parados, na verdade, em relação a 2021. Os privados, em alguns pontos, melhoraram. Então, além da realização da campanha, a gente também aqui pergunta sobre uma política de privacidade no website, se publicou uma política de privacidade no website do estabelecimento ou da Secretaria de Saúde, no caso dos públicos, também é baixo o percentual. A gente pergunta se já nomeou o DPO, né, o encarregado de dados pessoais, a gente vê que cerca de 30% já nomearam o DPO. Implementação de um plano de resposta a incidentes de segurança de dados, também bem baixo. Nos públicos, nos privados, aqui em cerca de 40%, mas em geral também está baixo. E a disponibilização de canais de atendimento e interação com os titulares dos dados, teve inclusive uma queda aqui de 2021 para 2022. Agora, sobre a existência de um sistema eletrônico para registro das informações dos pacientes. A gente não pergunta exatamente sobre tipos de sistema, a gente faz uma pergunta geral, porque entende que ao longo dos anos isso vai mudando, as tecnologias vão avançando, então a gente quer ter uma comparação na série histórica, né, ao longo dos anos. Então, o que a gente pergunta é se existe algum sistema eletrônico
que possa registrar as informações dos pacientes. A gente vê também que está tendo uma evolução nos últimos anos, e teve um aumento significativo de 2019 para 2021 também. Então, vários dados, várias coisas que a gente pesquisou, vários indicadores, eles melhoraram bastante de 2019 para 2021. Então, a gente vê que a pandemia deu um salto realmente na adoção de tecnologias para a área da saúde. E que a gente vê com os dados de 2022 que isso estabilizou em relação a 2021. É meio isso assim que aconteceu. Não teve, poucos indicadores tiveram alteração de 2021 para 2022. Esse é o caso aqui da adoção de sistemas eletrônicos. Então, o total ficou aqui estabilizado em 88%. A gente vê que nos estabelecimentos públicos teve um aumento, então, de 74% em 2019 para 85% em 2021. Então, aqui cerca de 10%, 11%. E de 2021 para 2022 ficou estabilizado. E nos privados também, né? Aqui, como já estavam bem, já 88%, uma porcentagem maior, já tinha adotado sistemas, passou para 91% em 2021 e ficou estabilizado também com os dados em relação a 2022. Aqui a gente vê uma diferença entre os tipos de estabelecimentos. A gente vê que o sem internação, as UBS, esses outros, já estão mais já adotam, um percentual maior já adota os sistemas eletrônicos, mas a gente vê que os estabelecimentos de tamanho médio aqui, que são os que têm internação até 50 leitos, são os que têm menos uso de sistema eletrônico, né, de um prontuário ali. Então, também é um foco para se pensar políticas e parcerias, enfim, que e que levem, que adotem, auxiliem esses estabelecimentos a adotarem sistemas eletrônicos. Agora, sobre serviços online, telesaúde e novas tecnologias. Lembrando que aqui, assim, eu estou trazendo bem resumido, né, tudo que a gente, de indicadores que a gente produz. Depois vocês podem perguntar, entrar em contato comigo ou buscar no site, que a gente tem cerca de 80 indicadores sobre o uso de TIC nos estabelecimentos de saúde. Bom, passando então para os serviços oferecidos ao paciente via internet e telesaúde. Esse é um ponto, assim, que dos serviços oferecidos ao paciente é um ponto que não avança muito, na verdade. Assim, eu nem coloquei a série histórica, porque não adianta, porque mais ou menos flutua ali 2%, um pouquinho e volta. Mas não passa, assim, não chega, não varia muito. Isso é até interessante, porque mesmo com a pandemia, a gente não verificou um aumento da oferta de agendamento de consultas online, visualização de prontuário, agendamento de exames, né? Tem, sim, uma diferença entre público e privado, mas, assim, não mudou significativamente. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui mais é a variação entre os tipos de estabelecimentos. A gente vê que, por exemplo, nos SADTs, a visualização de resultados de exames, 64% deles informou que é possível os pacientes acessarem os resultados de exames pelo website. E 42% informou que é possível agendar os exames pelo website do estabelecimento. Nos demais, aqui, com internação mais de 50 leitos, 36% é possível visualizar os resultados de exames. Nos demais, agendamento de consultas ainda é baixo, em geral. Bom, aqui 21% com internação, não tem uma variação significativa, né? Então, acho que isso é bem interessante também, um dado para ver que algumas áreas estão avançando mais, outras menos, assim, dentro do uso e das tecnologias. Às vezes avança mais internamente do que para o paciente, serviços oferecidos ao paciente, né? E na área de telesaúde, a gente também investiga alguns itens que são regulados já. A teleconsulta, a gente passou a investigar na edição de 2021, porque antes não era regulamentada, né? A teleconsulta, a consulta médico e paciente, então a gente tinha os outros itens.
A gente, então, investiga educação à distância em saúde, atividades de pesquisa à distância, monitoramento remoto, serviços de teleconsultoria e de telediagnóstico também, além da teleconsulta. A gente vê na média aqui que também não chega a 30% dos estabelecimentos que têm esse tipo de serviço, né, disponível para os profissionais. Existe uma variação aqui um pouco regional também, de alguns tipos de serviços mais disponibilizados e menos. Também existe uma variação por tipo de estabelecimento um pouco, mas eu acho que é interessante notar que não chega a 30% dos estabelecimentos em nenhum dos itens, né? E a teleconsulta, em geral, fica ali em 20% dos estabelecimentos que oferecem a teleconsulta. Também não teve variação de 2021 para 2022 também. A gente tem uma outra pesquisa que chama Painel TIC Covid, aqui, que a gente faz daí com os usuários de internet. E aí, nessa pesquisa, a gente pergunta sobre se a pessoa, se o usuário de internet, realizou teleconsulta. Né? Então, a gente tem aqui o lado dos estabelecimentos que oferecem, mas a gente também tem um outro dado, né, na pesquisa com indivíduos, se eles realizaram teleconsulta. E aí, o que dá a porcentagem lá, em 2022, foi de 26%, né, dos usuários de internet realizaram algum tipo de teleconsulta. Então, é interessante também ver aqui que também é uma coisa que foi regulamentada recentemente, então tem muitas questões ainda para avançar, mas a gente já começa a fazer um monitoramento e ver como que isso vai avançar nos anos seguintes, né? Nessa outra pesquisa, para quem tiver interesse também, a gente pergunta se fez na rede pública ou na rede privada, se fez por que tipo de aplicação fez a consulta. A gente pergunta se foi por aplicativos de vídeo, como Skype, Zoom, se foi por aplicativos de mensagem, como WhatsApp, se foi um aplicativo do plano de saúde, se foi um aplicativo da rede pública. E lá também a gente vê, para quem tiver interesse, se for um pouco dessa área, que a maioria fez por aplicativos ou de vídeo ou de mensagem, e não aplicativos próprios, desenvolvidos para esse tipo de atendimento e de serviço. Então, aí também envolve todo tipo de questão de privacidade, de proteção dos dados também, né? Que tem que estar bem atento. Agora, alguns outros tipos de tecnologia, que a gente chama de tecnologias emergentes, né? Que é o uso de serviço em nuvem, de Big Data, de IA. Então, essas perguntas, a gente pergunta de serviços em nuvens, a gente pergunta para os estabelecimentos que têm departamento de TI. Então, considerando aqui, coloquei até uma notinha só para a gente lembrar que são 30%, né, que tem departamento de TI. Então, dentro desses, 70% utiliza e-mail em nuvem, né? Cerca de 40%, 38% utiliza software de escritório em nuvem, 60% armazenamento de arquivos e capacidade de processamento em nuvem já também ali cerca de 40%. E aqui também a gente vê entre público e privado uma diferença, né, em alguns, principalmente nos itens aqui, capacidade de processamento e de software em nuvem. Então, com os privados adotando mais esse serviço, essas tecnologias de serviço em nuvem. Estabelecimentos que fizeram análise de Big Data ainda é bem baixo, isso a gente vê, tá aumentando um pouco, né? Então, em 2021, 4% realizaram análise de Big Data, a gente estima aqui que é cerca de 4 mil estabelecimentos, e passou para 6% em 2022, né? Cerca de 7.600 estabelecimentos de saúde. A gente vê uma diferença também considerável entre público e privado, né? Bem mais os privados fazendo análise de Big Data, e também em porcentagens aqui, os com internação mais de 50 leitos, aqui cerca de 19% deles realizaram análise de Big Data. A principal fonte de dados que eles informaram utilizar foi principalmente dados do próprio estabelecimento, né? Tanto dados cadastrais e do prontuário eletrônico dos pacientes, quanto dispositivos inteligentes ou sensores.
Uma porcentagem menor usou dados menor assim, comparação, mas cerca de metade ali deles que fizeram análise de Big Data utilizaram dados de mídias sociais e de dispositivos portáteis. O uso de tecnologia de blockchain, inteligência artificial e robótica também é baixo ainda, né? Aqui a gente vê 4% utilizaram robótica e 3% inteligência artificial. E aqui tem as estimativas também pelo tipo de estabelecimento também que vocês podem analisar. Agora, passando para os dados de profissionais da saúde, né? Então, lembrando que a gente entrevista médicos e enfermeiros aqui. Então, a gente pergunta também desde se eles têm computador, usam internet no estabelecimento de saúde, também a frequência, se eles usam computador para atendimento com o paciente, para outras atividades. Aqui eu selecionei bem poucos também indicadores, mas, enfim, fico aí à disposição para quem quiser conhecer os outros indicadores também que a gente tem. Aqui, neste slide, eu selecionei os dados, né, dos pacientes, o tipo de dado do paciente que está disponível eletronicamente e os que tiveram maior avanço, né, um aumento maior em 2022 em comparação a 2019. Então, a gente vê que dados cadastrais dos pacientes, 72% dos enfermeiros em 2029 tinham acesso a essa informação do paciente em formato eletrônico. Em 2022 passou para quase 90% dos enfermeiros. Aqui também teve uma mudança nos médicos, né, que são outros dados. Histórico ou anotações clínicas sobre atendimento a paciente. Antes, em 2029, 62% dos enfermeiros tinham acesso, e em 2022 passou a ser 85%. Então, aqui tem todos os outros itens, os principais, né? Escolhi os 6 que tiveram mais aumento para mostrar para vocês. E aqui, em relação aos médicos, a gente vê que os médicos já tinham um acesso maior, né, aos dados dos pacientes em formato eletrônico do que os enfermeiros. Então, a gente vê que teve aumentos, mas o percentual do aumento foi um pouco menor, porque eles já têm maior acesso também. Então, o que eu acho interessante também é que, às vezes, a gente pode ver daí que está ficando mais próximo o acesso que os médicos e os enfermeiros têm, o percentual de médicos e enfermeiros que têm acesso aos dados eletrônicos dos pacientes. Aqui, forma de realização da prescrição. Né? A gente perguntou para os enfermeiros como que eles realizam a prescrição de enfermagem. Então, a gente vê aqui, principalmente, 51%, cerca de metade dos enfermeiros realizam no computador a prescrição de enfermagem e aí depois imprime essa prescrição. 20% realiza a prescrição manualmente e 27% de ambas as formas. A gente vê aqui também uma diferença tanto entre público e privado, quanto entre tipo de estabelecimentos. Então, nos hospitais maiores, quase 80% dos enfermeiros realiza a prescrição no computador. E para estes que realizam a prescrição, a gente pergunta qual a forma de assinatura, né? Se é assinatura manual ou no computador. Então, a gente vê que a maioria ainda imprime e assina a prescrição realizada no computador. Poucos usam um certificado digital para assinar essa prescrição. E aqui a mesma coisa com a prescrição médica. A gente vê que quase 70% dos médicos realizam a prescrição no computador, né? A gente também vê aqui uma diferença entre público e privado, e também aqui nos hospitais, né, com internação em mais de 50 leitos, quase todos, aqui 92% realizam no computador e 8% realizam de ambas as formas, tanto manual quanto no computador. Nem é 1% aqui que faz manual a prescrição médica. E também, a maioria aqui, cerca de 71%, faz a assinatura manualmente, né? Poucos
utilizam um certificado digital, algum instrumento para assinar essas prescrições médicas. As funcionalidades, a gente pergunta que tipo de funcionalidade o sistema de saúde, o sistema eletrônico de saúde tem, né? O sistema eletrônico do estabelecimento tem, o prontuário, e também a gente pergunta aqui sobre as funcionalidades de telesaúde. Então, a gente vê que a educação à distância é a que está mais disponível para os profissionais dos estabelecimentos de saúde, depois pesquisa à distância, tanto para médicos quanto para enfermeiros, e um percentual menor aqui tanto de enfermeiros quanto de médicos informaram que tem a possibilidade de realizar teleconsulta no estabelecimento de saúde, né? Aqui, como a gente em 2019 ainda não era regulamentada, a gente não tem o dado para comparar, mas a gente vê que 26% dos enfermeiros e 33% dos médicos têm acesso a alguma ferramenta que pode realizar com teleconsulta. Aqui, se eles realizarem algum treinamento ou capacitação em informática em saúde, e também se eles realizaram treinamento em segurança da informação. A gente vê aqui, então, que principalmente os médicos realizaram, né, dos hospitais maiores e dos estabelecimentos públicos, tanto médicos quanto enfermeiros. Então, também ainda o tema da segurança da informação é um tema que precisa ser mais desenvolvido também com os profissionais da saúde. Por fim, então, aqui só para apresentar então, a pesquisa, essa é a capinha do livro, da publicação que a gente tem. Os resultados de 2022 já foram lançados, já estão publicados no site do CETIC, mas a gente também tem a publicação do livro, que vai sair logo, acho que final de maio, começo de junho, a gente vai fazer o lançamento. A gente, na publicação, a gente sempre traz artigos de especialistas da área, esses são os temas dos artigos que a gente vai ter na edição de 2022. Na edição de 2021, a gente também trouxe artigos, principalmente de experiências internacionais sobre o combate à pandemia, estratégias e enfim, aplicações que foram desenvolvidas principalmente com foco no combate à pandemia. E é isso, fico aqui agora à disposição para perguntas, para qualquer comentário que vocês tiverem. Perfeito. Bom, Luciana, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, mas eu só gostaria de fazer uma pergunta. Se na pesquisa de vocês tem pelo tipo de conexão, se eles usam 3G, 4G, e se nessa próxima pesquisa vocês pretendem também incluir o 5G, no caso, né? Se já tem empresas, alguns hospitais testando o 5G, né? Claro que a gente vê que a pesquisa aqui é um choque de realidade, né? Como disse, tem aquele, por um lado, o meio copo cheio, meio vazio, então, por outro lado, a gente vê que tem muita oportunidade de crescer a área de tecnologia na saúde, mas, sim, ao mesmo tempo, a gente vê que tem muitos indicadores que demonstram um atraso grande, né? Sim. A gente tem um indicador sobre o tipo de conexão. A gente pergunta se tem banda larga, se é por cabo, fibra ótica, satélite, rádio. E a móvel, a gente pergunta, está junto 3G e 4G. E a gente está analisando, já incluir na próxima edição o 5G também e dividir, porque como a gente antes estava perguntando junto, né? Então, colocar a móvel se é 4G e depois um outro item se é 5G, porque como está avançando, a gente vai também incluir na pesquisa. A gente também tem um outro que é sobre a velocidade da principal conexão, né? A gente vê, e aí também tem uma diferença principalmente entre público e privado. Os privados têm uma boa porcentagem, tem acima de 100 megas, e os públicos é bem baixa essa porcentagem que tem as velocidades mais altas. Quando é que está prevista essa pesquisa? Os dados já estão publicados no site. O lançamento do livro a gente talvez vai ser, acho que final de maio, começo de junho. Aí eu passo um informe para você também, um convite daí para o lançamento. O mercado vai esperar ansiosamente essa pesquisa, essa compilação aí de todas essas informações. Sim. Bom, Luciana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Nos próximos eventos. Muito obrigado. Sim. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos fazer um intervalo e já...